Olá, eu chamo-me Ana Isabel e sou uma nova amiga que aqui está para vos contar uma história. Soube da existência deste projeto através da minha irmã, da Susana, que também vos conta aqui histórias, e fiquei logo muito entusiasmada com ele. Sou casada, tenho 3 filhos, o João com 27, a Margarida com 25, a Inês com 20, já são todos grandes. E sou morena, olhos castanhos, cabelo castanho e estatura média. A história que hoje vos vou contar chama-se A Menina que Sorria a Dormir. É da Isabel Zambojala e as ilustrações são da Helena Nogueira. Vou-vos mostrar a capa. A capa é castanha, tem uma janela de onde se vê a lua e as estrelas, com um gato na janela, e uma menina deitada, tapada por um cobertor vermelho e com os quadrados verdes e amarelos. Vamos lá então. Começa assim. Mãe, queres que te ajude? Claro que sim, Maria. E foi assim que cresceu a menina que sorria a dormir. Esta é uma história para se ler de olhos fechados. Não te preocupes, é mais simples do que parece. É como se visse as letras, as palavras, as frases, os parágrafos. Só que numa verdadeira história, os olhos não se limitam às folhas de papel em que ela está contada. Viajam por outros mundos, diferentes e distantes. Tanto podem percorrer montanhas cobertas de branco, desertos pintados de amarelo ou milhas e milhas de mar azul. Mas vamos lá ao nosso Era uma Vez. Numa aldeia muito pequenina, com casas muito pequeninas e com um número de habitantes muito pequenino, vivia a Glória, que também era pequenina, com a sua mãe Inácia e a avó Gertrudes. O pai Amílcar tinha atravessado montes e vales, rios e ribeiros, pontes e terras para conseguir trabalho numa cidade muito grande, com prédios muito grandes e com um número de habitantes também muito grande. A Glória era uma menina igual a tantas outras, apesar de não haver meninas iguais umas às outras. Ansiava pelo seu dia de aniversário durante 364 ou 365 dias por ano, isto é, todos menos aquele em que realmente fazia anos. Esticava a pele da avó para lhe tirar as rugas da cara, preferia lamber as colheres de pau a comer os bolos de chocolate, portava-se melhor com a tia do que com a mãe, enfim, até aqui nada de novo. Mas a Glória tinha uma dificuldade. Ela não conseguia dormir sem ser embalada por histórias. O quê? Achas normal? Também te acontece? Calma, lê com atenção. Ela não conseguia dormir sem ser embalada por histórias. Dormir não é adormecer. Quando alguém parava de contar a história, fosse a que horas fosse, a menina abria logo os olhos e dizia sorridente: E depois? E depois? Ou simplesmente: Conta outra vez. E mais uma noite passava feliz ao som de novas histórias. Naquela aldeia, todos sabiam que várias vezes por mês chegava a noite de embalar a pequena Glória. Apesar de o amor de mãe ser infinito, não há saúde nem imaginação que aguentem tantas histórias e tantas noites. A professora da aldeia, que ainda conseguia ser mais organizada do que o dicionário que havia na escola, até tinha feito um horário com o dia da semana, o tipo de história, se era de príncipes e princesas, fábulas, contos de fadas, feitiçarias, curiosidades da natureza, etc. E quem era o responsável por proporcionar à Glória um soninho descansado? A mãe, a avó, o tio, a prima, o padeiro, a vizinha e mais meia dúzia de pessoas que viviam naquele lugar. Ah, é verdade, ainda falta o pai. Mesmo vivendo tão longe, o Sr. Amílcar também contava histórias à Glória. Todos os meses ela recebia uma longa carta, ou melhor, uma autêntica viagem dentro de um envelope selado. Naquela povoação, apesar do cansaço das noites em branco,
todos se ofereciam para ler as desejadas cartas. Eram páginas e páginas de letras que, depois de juntas, descreviam montanhas escondidas nas nuvens, paisagens feitas unicamente de areia, estradas que se entrelaçavam umas nas outras. Enfim, coisas nunca vistas naquele sossegado canto do universo. E, enquanto a menina dormia serena e feliz na companhia do pai, aquelas folhas de papel fininho levavam as pessoas que as liam para terras distantes e a descobrir o prazer de viajar. O Sr. Amílcar era o único que contava histórias de viagens. Na aldeia da Glória, como em quase todas as aldeias do mundo, cada habitante tinha a sua experiência de vida, os seus gostos e as suas manias, os seus feitios e fantasias e, claro, o tipo de história preferido. Por exemplo, a mãe, a senhora Dona Inácia, era apaixonada por todos os animais que conhecia. Formigas, moscas, galinhas, cães, aranhas e ratazanas. O único animal com quem ela não simpatizava era o papagaio da vizinha, o alcoviteiro. Além de falar muito e arranjar grandes confusões, lembrava-lhe os terríveis bicos de papagaio de que ela tanto sofria. Não sei se sabes, mas chama-se bicos de papagaio a pequenas deformações nos ossos. Pois é, a senhora Dona Inácia era a mulher das fábulas. Era ela que contava aquelas histórias em que os animais têm um papel principal e que nos transmitem uma lição muito importante para a nossa vida. Todas as mães gostam de dar lições. Vou contar-te uma das fábulas preferidas da Glória. Num sábado à noite, 2 ratinhos, velhos companheiros de grandes jantaradas, saboreavam o queijo delicioso e mal cheiroso que tinha ficado esquecido em cima da mesa da cozinha. Mais uma prova de que o queijo faz as pessoas esquecidas. Estavam tão entretidos, os golosos, que nem deram pela entrada do gato da casa. Quando repararam, já o bichano se preparava para o ataque. O mais velho, que pelos vistos já era ratão, para salvar a sua pele, ou melhor, o seu pelo, empurrou o companheiro para o chão, para as garras do inimigo. A sorte do ratinho e azar do gato é que a dona entrou nesse momento na cozinha. Moral da história: para as coisas boas, todos são grandes amigos. Grande amigo da Glória era o tio Afonso, ou melhor, Sua Alteza Dom Afonso, como era tratado na terra. Sempre vestido com a elegância de um príncipe, gostava de exibir o brasão da família no dedo, na gravata, no portão de casa, no serviço de porcelana, na retrete. Não te rias, é mesmo verdade. Mas não fiques a pensar que era vaidoso ou presunçoso. O tio Afonso era um poço de virtudes, só que vivia noutra realidade, aquela dos reis, rainhas, criados e palácios. As suas histórias começavam com: era uma vez num reino muito, muito distante. E acabavam com: casaram, tiveram muitos filhos e foram felizes para sempre. A Glória sorria enquanto dormia. E o tio, um homem de gostos tradicionais, como fica bem a um aristocrata, observava a sobrinha satisfeito, pensando que ela estava a imaginar o seu príncipe encantado. As noites, passadas na companhia da avó Gertrudes, eram bem diferentes. A carinhosa velhota queria que a neta viesse a ser uma mulher despachada e com um raciocínio rápido. Por isso, sabes o que escolhia para puxar o soninho da Glória? Adivinha, não sabes? Mas já tens uma boa pista. Não eram bem histórias, mas sim adivinhas. A avó conhecia mais do que 2 centenas destas charadas e divertia-se a perguntar e a responder, enquanto a Glória dormia ou parecia dormir. Nunca havemos de perceber bem. A verdade é que no dia seguinte a avó repetia as adivinhas da véspera e a Glorinha sabia as respostas todas. Um dia ouvi a avó: qual é a coisa, qual é ela? Quanto mais quente está, mais fresca é. Uma casa com 12 meninas, cada uma com 4 quartos. Todas elas usam meias, nenhuma rompe sapatos.
Sabes o que é? Verde como o mato, e mato não é. Fala como gente, e gente não é. A avó também ia dizendo as respostas. E tu, consegues? Já lá vamos. Quem nunca sabia responder às adivinhas era a primavera. A Glória repetia-as, mas a rapariga nem dava ouvidos. Como dizia a avó Gertrudes, a Vera parecia um girassol. Tinha os pés bem assentes na terra, mas a cabeça andava sempre às voltas à procura do sol. Nascera num dia de céu azul, com os campos pintalgados de todas as cores e o ar invadido por um perfume mágico. Nunca saberemos se foi isso que influenciou o seu comportamento, mas a realidade é que a rapariga passava os dias inteiros com as flores. Fazia festas nas pétalas, tirava as folhas secas dos caules, dizia muitos segredos e ria. Só ali, perto das flores, é que se sentia feliz. Durante as noites, aquelas em que tinha de embalar a prima, entretinha-se a contar as zangas dos amores perfeitos com os malmequeres. A simplicidade das papoilas, a vaidade das orquídeas ou a forte amizade entre as rosas e as margaridas. Nessas noites, o nariz da Glorinha não parava de andar de um lado para o outro. Queria desfrutar do agradável perfume que pairava no seu quarto. Os contos da primavera eram os únicos que tinham cheiro. Ainda bem que isso não acontecia nas histórias da mulher do padeiro, a vizinha Joana. Senão a desgraçada da Glória ia adormecer, se conseguisse, com os piores aromas do mundo, como ratazanas mortas no esgoto, vomitado com 2 semanas ou pudins de doninha. Bac! Que nojo! Não fiques a pensar que a vizinha era louca ou sofria de falta de higiene. Era apenas uma senhora que se divertia com tudo o que era fedorento e horripilante. Contam as más línguas, e más línguas existem em todas as aldeias, vilas e cidades, que ela era assim porque uma febre muito alta tinha levado os seus pensamentos para sítios de outro mundo. O que aconteceu ninguém sabe ao certo, mas a partir dessa doença, a mulher do padeiro passou a vestir-se sempre de preto, a sair de casa só à noite e a contar histórias em que entrava sempre um bruxo, feiticeiro, vampiro ou lobisomem. A Glorinha às vezes tremia no meio do sono. Nesses momentos, a vizinha Joana calava-se para não assustar mais a menina. Mas a Glória abria logo os olhos e perguntava: E depois? E depois? A vizinha Joana era a única a quem não gostava passar noites em claro a contar histórias. Ainda por cima, o marido, o Sr. António, sendo padeiro da terra, trabalhava até de madrugada para a aldeia acordar com pão quentinho. Era um casal muito engraçado. Davam-se como Deus e os anjos, mas pareciam 2 peças adversárias de um jogo de xadrez. Ela sempre vestida de preto e ele de branco, para disfarçar o pó da farinha. O padeiro era tão boa pessoa que todos lhe chamavam Pão de Deus. O sorriso era generoso, a voz era calma, as mãos eram grandes, os olhos eram meigos e as palavras, sabes como eram? Tão doces que as suas histórias faziam crescer água na boca da Glória. Além de padeiro, o Sr. António também desempenhava a função de pasteleiro da terra. As suas noites, a adormecer a Glória, passava-as a contar a história de amor entre os morangos e o chantilly, o sucesso do cacau que chegou a chocolate ou a relação curiosa do mel com as nozes. Depois dessas noites, escusado será dizer, a Glória acordava a gritar: Mãe, estou com fome! Nessas manhãs, também toda a povoação acordava com fome de pãozinho quente. Já se sabia, depois de uma noite em que o padeiro contava histórias, vinha a manhã em que não havia pão fresco na aldeia.
problema da Glória começava a interferir com a vida de todos os habitantes. Apesar de ninguém se queixar e de todos adorarem a menina, o cansaço estava a tornar-se visível e, às vezes, bem difícil de suportar. Perder uma noite de sono com tanta frequência não deixa ninguém bem disposto. Alegre ficava sempre a Glória quando recebia notícias do pai. Naquele dia escuro e triste, embora fosse primavera, o sorriso da menina iluminou-se quando o carteiro chegou com mais uma carta do Sr. Amílcar. Aliás, não era uma carta, mas sim uma caixa do tamanho da mão de uma criança, forrada de seda azul, céu, como se o céu tivesse sempre o mesmo azul, e decorada com estrelas prateadas. Querida Glória, que boa surpresa! Que boa surpresa! O pai só costumava enviar encomendas nas datas especiais do ano. Ainda por cima, aquela era a caixinha mais bonita que a Glória alguma vez vira. Excitada e curiosa, abriu-a e pensou que o que estava a ver era fruto da sua imaginação. Esfregou os olhos e observou novamente o interior da caixinha. Deitada sobre um montinho de algodão branco e fofo como as nuvens estava uma menina que parecia uma princesa nascida num lugar mágico. Vestida com uma camisa de dormir até aos pés, sorria com os olhos sempre fechados e tudo brilhava à sua volta. Com as mãos a tremer, a Glória leu o bilhete do pai que acompanhava a princesinha. Desta vez não era uma carta a contar uma viagem, mas sim a explicação daquele presente. Querida Glória, hoje envio-te um presente muito especial. Uma fadinha de olhos fechados. Descobri-a num lugar onde as pessoas dormem a ouvir histórias, tal como tu. Só que ninguém precisa de ficar acordado. Todos os habitantes têm uma fadinha de olhos fechados a viver dentro da sua almofada. A fadinha gosta de passar as noites a sussurrar histórias ao ouvido de quem dorme. A essas histórias chamam-lhes sonhos. Glória, guarda a tua fadinha na almofada, seja ela de penas, espuma ou suma, e verás como dormes toda a noite embalada por histórias nunca ouvidas. Na terra onde descobri as fadinhas de olhos fechados, os meninos mais pequeninos costumam levar as almofadas consigo quando não dormem na sua cama. Não se querem separar nunca da sua fadinha. Bons sonhos e um grande beijo do pai. PS. Dentro das almofadas, as fadinhas são como feitas de vento, ficam invisíveis, para que não as possamos magoar enquanto dormimos. Imagina que lhe enfiavas um dedo no olho. A Glória até duvidava do que lhe estava a acontecer. Representaria aquela fadinha o fim da sua dificuldade em dormir? Desconfiada, decidiu que não ia contar nada a ninguém. Logo que anoitecesse, iria meter a fadinha de olhos fechados na almofada e esperar para ver o que acontecia. A mãe, a senhora Dona Inácia, estranhou a filha não lhe ter mostrado a encomenda que acabara de receber. Mas, tal como a filha pensou, vou esperar para ver. Chegou a noite, ainda mais escura do que o dia, que já tinha sido bastante escuro. Depois de um jantar digno de um príncipe, com consomés e soufflés, iluminado por lustres de cristal e castiçais de prata, o tio Afonso dirigiu-se à casa da sobrinha para mais uma noite de Era uma vez num reino muito, muito distante. E a história quase a chegar à parte do baile, a parte preferida da Glória, quando o tio foi interrompido pelo barulho forte da chuva. Chovia tanto que parecia que os anjos tinham decidido transformar a terra em mar. O tio levantou-se da cadeira, reservada para os contadores de histórias, e foi até à janela. Lembrou-se logo da sua filha Vera. Se
Se estivesse acordada, certamente que estaria preocupada com as suas amigas flores. Com tanta água, podiam morrer afogadas. Perdido nestes pensamentos, Dom Afonso nem se apercebeu de que algo de estranho se estava a passar. Ele já se tinha calado há tanto tempo e a Glorinha continuava a dormir. A chuva acalmou e serenou os pensamentos do tio. De repente, lembrou-se da Glória. Como é possível? Ela ainda não tinha acordado com a pergunta do costume. E depois? E depois? Preocupado, destapou a cara da sobrinha, que estava com os lençóis até às orelhas, e viu na cara da menina uma expressão de felicidade e de surpresa. O tio Afonso não compreendia o que se passava. Ficou toda a noite a olhar para a Glória, que ia mudando de expressão como se estivesse a viver uma história cheia de acontecimentos e emoções. Já se via o sol a entrar no quarto, quando a menina se começou a mexer, a bocejar, a espreguiçar-se e por fim lá abriu os olhos. Quando viu o tio observá-la com a cara de bobo da corte, disse-lhe: Bom dia, meu querido tio. Tenho um sonho tão bonito para lhe contar. Um sonho? Perguntou o tio com mais cara de bobo da corte. A Glória deu uma grande gargalhada e gritou, como só as crianças sabem gritar: Mãe! Avó! Venham ouvir o meu primeiro sonho! Quando as duas senhoras chegaram ao quarto, ainda a limpar as mãos ao avental e a mastigar o pequeno almoço, a Glória mostrou a caixinha azul, que já só lá tinha dentro o algodão e a carta do pai. Depois virou-se para a mãe, para a avó e para o tio e disse-lhes: É pena que a fadinha de olhos fechados tenha ficado invisível. É linda e está vestida com uma camisa de dormir até aos pés, como as da avó Gertrudes. A partir desse dia, naquela aldeia muito pequenina, com casas muito pequeninas e com um número de habitantes muito, muito pequenino, ninguém mais passou noites em branco, com exceção do padeiro e da sua misteriosa mulher, a vizinha Joana. Aliás, esse casal começou a sair uma tarde por semana, ainda com o sol a brilhar no céu. Era a tarde em que a professora organizava um lanchinho na escola para que todos ouvissem a Glória a contar os seus sonhos. Muitas vezes, nesses sonhos, apareciam as pessoas da aldeia com comportamentos estranhíssimos e muito divertidos, como a vizinha Joana de vestida às riscas cor-de-rosa e verde alface, ou o tio, Sua Alteza Dom Afonso, de manto de veludo vermelho e de coroa de ouro na cabeça. Os sonhos eram surpreendentes e a gargalhada geral. Se por alguma razão a Glória parava de contar o que tinha sonhado, ouvia-se a aldeia em coro. E depois? E depois? E pronto, chegou ao fim a história. Espero que tenham gostado. Outra coisa. Lembram-se das 3 adivinhas no início do livro? Eu não vos disse a resposta. Durante a história não se ouvem a resposta para as adivinhas. Mas agora vou-vos dizer. Está aqui no livro. Mesmo gostando de queijo como os ratinhos, não me esqueci das prometidas respostas das adivinhas. A primeira resposta é pão, a segunda relógio e a terceira papagaio. Pronto, espero que tenham gostado do livro. Beijinhos, fiquem bem, até à próxima. Beijinhos.